Então, uma das respostas a essa crise, que é uma crise cada vez mais intensa, essa mobilização das Forças Armadas, né? Essa mobilização, esse crescimento do bolsonarismo dentro das Forças Armadas, dentro das polícias militares, que foi denunciado até por elementos de direita e tudo mais, uma resposta seria a frente ampla, quer dizer, entregar o galinheiro na mão das raposas, na expectativa de que a raposa vai defender a galinha e não vai comer a galinha. É uma política totalmente sem pé nem cabeça. Né? A outra resposta, né, e essa resposta também necessita de uma análise cuidadosa, é a mobilização pelo fora Bolsonaro. Né? Aqui nós temos que esclarecer primeiramente as posições em conflito. Né? Por exemplo, o PT, que demorou muito tempo para aderir ao fora Bolsonaro, aderiu ao fora Bolsonaro e está procurando encaminhar aí uma oposição, né, uma mobilização pelo fora Bolsonaro. O próprio Lula disse que, diante da questão do Bolsonaro, não falar fora Bolsonaro é absurdo, porque significaria querer que o homem continue aí. Né? Essa crítica do Lula se dirige, logicamente, à frente ampla. Né? O PT, a direção oficial do PT, né, a ala lulista do PT, não é a favor da frente ampla, pelo menos da maneira como ela está sendo apresentada hoje. Aparentemente, eles compreendem muito bem que isso daí é uma armadilha, é um abraço de urso, né, contra eles, e eles estão muito certos em pensar assim, e procuram criar uma alternativa que seria através da mobilização popular. Né. O PSOL, aparentemente, diz que é a favor da mobilização popular, apesar de que, em todos os lugares, né, os dirigentes, as direções oficiais do PSOL não querem participar dos atos de rua de um modo geral. Né? A gente destacou aqui que no Rio de Janeiro o Marcelo Freixo e outros chamaram o pessoal a não participar. Há setores do PSOL que participam dos atos, não há dúvida nenhuma, mas os setores mais importantes não estão participando efetivamente dos atos. O PCdoB não é um grande partidário dos atos. O PCdoB, dentro desse bloco de esquerda, constitui a sua ala mais direitista. Eles são, juntamente com Boulos, Marcelo Freixo e a direção do PSOL, os principais defensores da Frente Ampla. Né? Isso daí esclarece muita coisa, porque no passado, principalmente durante a luta contra o golpe, muita gente falava assim, o PSOL está à esquerda do PT. O PSOL está à esquerda do PT no discurso de algumas coisas que eles, na realidade, não levam à prática. Mas, quando se trata de questões essenciais, o PT se coloca à esquerda do PSOL, como nós estamos vendo nesse momento. Né? Na questão, que é uma questão decisiva, que é uma questão importante, da Frente Ampla. Aí nós temos uma série de outras organizações, PCB, que assinaram o impeachment. PCB, PSTU, o P, acho que é isso, fora o PCO. Né, os partidos da esquerda que estão legalizados. Esses partidos formam um meio mais ou menos confuso. Em alguns lugares apoiam as manifestações, em outros não. Não tem tido uma posição muito efetiva, mas é importante dizer que eles tendem a apoiar as manifestações. Bom, diante disso daí, né, que é importante, é interessante a gente fazer um balanço, é fundamental fazer um balanço do que aconteceu na semana passada. Né? Na semana passada,
O PCO, juntamente com vários outros setores, torcidas organizadas, alguns setores de base do PT, outro setor da esquerda e tudo mais, convocaram atos, né, em vários lugares do país pelo Fora Bolsonaro, impulsionando a tendência que vem crescendo de fazer atos de domingo contra a presença dos fascistas nas ruas, né? Mas são atos pelo Fora Bolsonaro, logicamente. Em São Paulo, né, onde têm se dado as principais manifestações, os fascistas foram expulsos da Paulista já 2 vezes seguidas, né, por uma mobilização onde se destacavam as torcidas organizadas. Nós participamos dessas mobilizações também. Do nada, né, como um raio em céu azul, o Guilherme Boulos se colocou como dirigente da manifestação de domingo. Manifestações nas quais ele não havia participado, né? Ele, logicamente que a manifestação é aberta a todos, mas a pessoa passar de não participante a dono da manifestação em a questão de um dia é realmente um exagero. Não sei como ele conseguiu isso daí, né? Deve ter convencido de alguma maneira algum setor das torcidas organizadas, e logicamente que ele tem o apoio de todo um setor mais direitista da esquerda para fazer isso daí. Tendo se alçado, né, de maneira fulminante a posição de dirigente das manifestações que é importante lembrar, ele nem era a favor de fazer. O Boulos é da ala Fica em Casa, né? Ele foi lá e rapidamente, em nome de todo mundo, né, ele assinou um acordo de não fazer a manifestação na Paulista, como tinha acontecido 2 semanas seguidas. E começou a chamar a manifestação para o famoso Largo da Batata, né? Eu não vou nem começar a falar do Largo da Batata, porque senão a coisa fica feia, né? Mas devemos lembrar o seguinte: quem gosta do Largo da Batata é o Boulos, né? Volto a insistir para muita gente que assiste aqui não sabe. O nome Largo da Batata pode dar a impressão de que isso daí é uma grande periferia. Na verdade, não é. O Largo da Batata fica na avenida mais cara de São Paulo, que é a Avenida Iguatemi, onde fica o Shopping Iguatemi, um dos shopping centers mais caros do Brasil, né? Do outro lado do Largo da Batata, que hoje é uma praça, né? Ninguém vende batata lá há muitas décadas, né? E já não tem aqui aquela presença popular. Do outro lado do Largo da Batata, nós temos aí a Vila Madalena, que é um local de frequentação de uma pequena burguesia intelectual, universitária, etc. e tal. Quer dizer, não é. O Largo da Batata não tem nada de proletário e fica, né, a 1 hora de caminhada do centro da cidade, do centro mais próximo, que seria a Avenida Paulista. Então o Boulos pegou e levou o pessoal para longe da crise, para fazer um ato ali inócuo, tá? Isso daí nós denunciamos aí na semana passada. Nós tínhamos recebido a notícia de que o ato de domingo tinha sido transferido para o Largo da Batata no sábado. Quer dizer, evidentemente que isso aí foi feito para pegar o pessoal de surpresa, né? De repente o ato mudou de lugar, ninguém sabia o que é que tinha acontecido. Bom, há vários comentários sobre isso daí, mas é importante esclarecer o que realmente está acontecendo, porque não é possível esconder, não é possível confundir, né? O Boulos, ele deu uma declaração ao jornal quando 2 dias antes de ele fechar o acordo com o João Dória aí sobre o ato, ele deu uma declaração no jornal falando o seguinte, que ele e o MTST iriam participar do ato para que o ato não ficasse em inferioridade numérica diante da direita
e para que não houvesse violência. Ora, primeiro que o ato nunca teve inferioridade numérica diante da direita. A direita, todas as vezes que o ato apareceu lá, a direita correu. Quando ela não conseguiu correr muito longe, ela se escondeu de trás de uma verdadeira muralha de policiais militares, né? Então não havia esse perigo do ato ser minoritário. Agora, a segunda parte é que é significativa. Garantir que o ato seja pacífico. Ora, também, os atos eles foram convocados para não serem pacíficos. Eles foram convocados para tirar das ruas a escória fascista de camisa amarela. E eles efetivamente fizeram isso daí. Então, quer dizer, o Boulos entrou na questão do ato, de repente, sendo que ele nem era favorável a fazer ato de rua, para controlar e impedir que o ato se lançasse sobre os fascistas. Por que ele fez isso daí? Porque essa é a política da Frente Ampla. O Boulos é um dos principais defensores da Frente Ampla. Ele sabe que se você começar a ter atos onde os fascistas são escorraçados da rua, você não vai ter Frente Ampla. A Frente Ampla não vai querer um movimento com essas características. Como eu disse anteriormente, né, um dos objetivos centrais da Frente Ampla, o que é? Controlar o movimento, evitar que o movimento seja um verdadeiro movimento combativo, ou seja, revolucionário, contra a direita. É necessário que seja um movimento domesticado. E a senha do domesticado é sem violências, sem vandalismo, sem isso, sem aquilo. É o ato de cordeiros, né? Se você tem uma mobilização, entre aspas, pacífica, quer dizer, traduzindo para o português do cotidiano, controlada, é mais fácil você chegar num acordo com a direita. Agora, se você tem uma mobilização que não está sob controle, que ataca a direita na rua, etc. e tal, como é que você vai fazer? Até você pode ser atacado pela manifestação que você acha que você deveria dirigir. Quem é que garante que não vai acontecer isso daí? Então o Boulos foi lá para começar o projeto de domesticação das manifestações, né? Isso de um ponto de vista geral. Do ponto de vista mais imediato, o Boulos foi lá para salvar a pele do Bolsonaro. Aí eu já posso até ouvir vozes de pessoas falar que é um exagero, que é uma calúnia contra o Boulos, mas vejam bem, né? O Bolsonaro, o plano dele, o plano ditatorial, golpista do Bolsonaro, tem como um ingrediente fundamental colocar na rua essa escória de camisa amarela. Né? Eles estão em todos os lugares, eles agridem jornalistas na frente do Palácio do Planalto, eles invadem hospitais, eles atacam manifestações, eles atacam pessoas na rua, etc. e tal. Então, o Bolsonaro, evidentemente, de maneira muito clara, se lançou a uma conquista das ruas, né? Ou seja, botar a esquerda para correr, porque a burguesia não tem. A burguesia tem a polícia. E a polícia não está exatamente a favor da política desse setor da burguesia que se opõe ao Bolsonaro. Então, a ideia do Bolsonaro é a seguinte: dominar as ruas. O que poderia ser feito, na realidade, com muito pouca gente, desde que você, né, mantém aí uma conduta agressiva, de você ataque grupos pequenos, etc. e tal. Quando as manifestações começaram a se transformar em manifestações contra os bolsonaristas, esse plano começou a desmoronar. Abriu-se uma crise. E a crise é muito grande, tanto que o Boulos fala que
o movimento antifascista é terrorista, etc. e tal. O Bolsonaro fala isso daí. Significa que eles acusaram o golpe contra eles. Tá? Em Brasília, os chamados 300 de Brasília foram colocados para correr. Em São Paulo, o pessoal foi colocado para correr e tudo mais. O Boulos entra com a sua manifestação pacífica, né, e com a política da Frente Ampla exatamente no momento em que a crise estava no auge. Quer dizer, para que serve isso daí? Independentemente do que a pessoa A, B, C ou D pensou da manifestação, porque não é isso que é importante, o que a pessoa pensou. O importante é o que é. Foi uma manifestação para salvar a pele do Bolsonaro. O pior de tudo dessa manifestação é o seguinte: foi feito um acordo fajuto, né? Porque é um acordo com a PM, a direita, juízes, etc. e tal, só pode ser um acordo fajuto. Que era assim: nem a esquerda nem a direita vão se manifestar na Paulista. Aí a polícia colocou um imenso aparato em toda a Paulista para impedir manifestações. A direita, de camisa amarela, se manifestou, mas a esquerda foi levada para o Largo da Batata, ou seja, para o fim do mundo, para lugar nenhum. Né? Então, o que aconteceu? Foi uma desmoralização total. Tanto que isso daí abriu uma crise, né? No ato do Boulos. O pessoal saiu do ato para vir para a Paulista, coisa assim de umas 400 pessoas. O ato não era muito grande, a imprensa fala que era um ato grande, e logicamente que a imprensa quer dar prestígio, quer aumentar aí a popularidade do Boulos. O ato não tinha nem 1.000 pessoas no Largo da Batata. Né? Abriu-se uma crise e o ato de amanhã vai ser na Avenida Paulista, ao contrário do que queria o Boulos. Ele foi obrigado a recuar, né? A ideia dele era manter o pessoal no Largo da Batata, ou seja, manter o pessoal longe dos acontecimentos políticos. Bom, nós, em protesto contra isso, convocamos o ato para a Paulista. Para nós, ato no Largo... Para nós, algumas conclusões que é preciso deixar claro. Primeiro, que nós não reconhecemos a liderança do Boulos. Não sei quem elegeu ele presidente da luta contra o Bolsonaro, mas isso daí é um estelionato político da parte dele. Né? E esse estelionato político já prepara o estelionato político maior, que é colocar, sei lá, o Luciano Huck como líder da luta contra o Bolsonaro, que é uma coisa vergonhosa e repulsiva. Né? Pelos métodos que são utilizados agora, dá para perceber o que vai acontecer depois. Né? Então, nós não reconhecemos o Boulos como presidente da luta contra o Fora Bolsonaro, até porque até segunda-feira passada ele era a favor do Fica Bolsonaro, também tem esse pequeno detalhe. E ele sempre foi contra as manifestações de rua, inclusive gente do partido dele nos acusava de ser genocida porque a gente fazia manifestação de rua. Então, nada disso daí tem valor. E segundo, que nós não vamos abandonar a Paulista porque foi feito um acordo. Né? Logicamente que nós fomos para a Paulista, nós levamos cerca de 400 pessoas, um ato menor do que o ato do Largo da Batata, mas evidentemente era produto da divisão do ato. E nos defrontamos aí com uma gigantesca barreira policial, tivemos que parar ali na Praça do Ciclista. Né? E os policiais alegavam que a gente não poderia entrar porque tinha um acordo com o Boulos, o que era o mais irritante de tudo. Né? Uma coisa totalmente absurda. Bom, essa semana aqui, o que aconteceu? Né? Sem perder a compostura, né? Sem perder a pose, pelo acontecido na semana passada, né? O senhor Guilherme Boulos mandou um representante lá, que foi lá e assinou um acordo em nome de todo mundo, não sei por que ele acha
que ele tem o poder de fazer isso daí, dizendo o seguinte, que os atos na Paulista vão ser intercalados. Uma semana vai ao fascismo, outra semana vai à esquerda. Quer dizer, é meio que um acordo para não haver luta contra o fascismo, né? Todo mundo sabe que o problema do ato na Paulista é botar os fascistas para correr, é acabar com a encenação do Bolsonaro, né? Aí o Boulos já fez esse segundo acordo, que é traiçoeiro, que é contrário, né? E nós vamos discutir com todo mundo que não tem que ter. A palavra de ordem, a posição é a seguinte: não tem que ter ato bolsonarista. Esse é o negócio. Eu já vi os bolsonaristas choramingando aí que é antidemocrático que não deixem eles se manifestar. Veja, isso daí é puro cinismo, porque os bolsonaristas, onde quer que eles estejam, eles agem agressivamente contra todo mundo. Eles não têm uma posição democrática. O ato deles não é uma manifestação democrática, né? O ato deles, em geral, é algum tipo de agressão contra alguma pessoa. Em Brasília, agrediram os médicos e enfermeiras que estavam protestando contra a crise no sistema de saúde, e assim por diante. O ato deles, a política dos bolsonaristas não é uma política de manifestações democráticas para pressionar a opinião pública. A política dos bolsonaristas é uma política fascista para impedir as pessoas de se organizarem e de levar adiante a luta. Esse que é o bolsonarismo. Então, esse negócio de uma semana bolsonarista, outra semana esquerda, isso daí só pode passar pela cabeça oca do Boulos, né? Não tem valor, né? E é a política. E para quem quer entender bem qual é a política da Frente Ampla, o que a Frente Ampla pretende, basta observar o que está acontecendo em São Paulo para chegar à conclusão do que é essa política.